Senhoras e senhores, preparem-se, porque hoje a gente vai falar de um assunto que provavelmente vai deixar muita gente desconfortável. Por que as mulheres querem vários parceiros? Sim, é isso mesmo. A gente já fez vários conteúdos sobre fidelidade, ou a total falta dela, né? E sobre como a sociedade mentiu para você descaradamente sobre a verdadeira natureza das mulheres. E alerta de spoiler, não é o que contaram nos contos de fada. E a gente já cobriu um monte de coisa nessa seara. Tipo, como fazer ela topar quase qualquer coisa na cama, sempre tem outro cara na jogada, surpresa. Como roubar uma garota bem debaixo do nariz do namorado dela. Como evitar ser corno. Por que eu parei de sair com mulheres que amam balada e enchem a cara. O que mulheres realmente pensam sobre os maridos. E claro, aquela famosa constatação. Ande na linha. Porque se você pisar fora, meu amigo, o abismo é fundo. Agora, ultimamente, eu tenho notado que cada vez mais homens ao meu redor estão percebendo uma realidade incômoda. Que o status de relacionamento de uma mulher é um termômetro bem ruim para você medir se ela transaria com você. Inclusive, mesmo que ela esteja casada. E sim, isso choca. Mas deveria. Porque se tem uma coisa que não está nem aí para o seu moralismo, é a mãe natureza. Então, bora encarar os fatos, porque no fim das contas, do ponto de vista puramente biológico, faz todo sentido uma mulher querer múltiplos parceiros. E hoje a gente vai destrinchar esse fenômeno, entender por que diabos isso acontece e como que os homens podem lidar com essa realidade sem entrar em colapso emocional. Nós ainda somos macacos, e não dos bonzinhos, viu? Olha só, os seres humanos passaram os últimos milhares de anos tentando domar a natureza. A gente construiu cidades, domesticou bichos, criou remédio, botou tigre em jaula, inventou carro, robô, energia nuclear e ainda assim a gente continua sendo um bando de macacos bem vestidos achando que somos especiais. Mas eu tenho uma má notícia, não somos. Cientificamente falando, somos mais parecidos com chimpanzés e bonobos do que essas duas espécies estão entre si. E quer saber? Esses bichos aí são bem safados. Os bonobos, por exemplo, resolvem conflito com sexo. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Tá rolando treta na tribo? Em vez de brigar, bora transar. No nosso caso, isso não é muito diferente. Pensa em quantas discussões de casal terminam numa reconciliação no quarto. É biológico, está gravado no nosso DNA. Promiscuidade feminina. Choque de realidade. Agora, eu sou homem o bastante para admitir quando eu erro. E eu errei. Não de forma grosseira, mas errei. Eu já falei antes que as mulheres são seres extremamente luxuriosos, que amam o sexo. Isso continua sendo verdade. Só que eu também disse que elas tendem a ser mais seletivas. Por quê? Biologicamente, engravidar é um baita de um fardo. E isso também é verdade. Só que o problema, eu parti do princípio que os homens sempre foram os predadores sexuais, enquanto as mulheres eram as que escolhiam. Mas, meus amigos, a ciência recente pegou essa ideia, jogou no chão e pisoteou. Pesquisas novas mostram que mulheres transam por motivos biológicos estratégicos. Basicamente, a lógica é o seguinte: dormir com múltiplos caras significa ter mais homens investidos nela. Mais homens investidos significa mais recursos para ela e a possível criança. E mais recursos significa filhos mais fortes e uma rede de apoio mais ampla. E mais, mulheres são os únicos mamíferos que conseguem transar em qualquer momento do ciclo menstrual. Se a natureza deu essa ferramenta, é porque existe um motivo evolutivo. E se a gente olhar para os nossos primos, bonobos, vemos que eles têm uma outra estratégia genial. As fêmeas transam com vários machos enquanto estão grávidas, para confundir a paternidade e garantir que todos cuidem da cria. Golpe de mestre, né? Monogamia? Coisa nova, cara. A verdade é que a monogamia, como regra social, é uma ideia muito recente. A espécie humana tem mais de 200 mil anos, mas a monogamia, como norma social, tem cerca de uns 10 mil e surgiu com a agricultura, porque aí a gente precisava de um parceiro fixo para tocar a fazenda. Antes disso, era um surubão primitivo.
E tem culturas que ainda vivem desse jeito. Tribos em que as mulheres transam com vários caras e acreditam que precisam de mais espermatozoide para construir uma criança. Nessas comunidades, o conceito de pai nem existe. A criança é criada por um grupo maior e todo mundo compartilha a responsabilidade. Isso mostra que a ideia de fidelidade que a gente tem hoje é basicamente um truque social recente. Mas espera aí, e o amor? Eu sei, tem gente aí já arrancando os cabelos e gritando, mas e o amor, mano? Relaxa, o amor existe, sim, e é um baita truque químico do cérebro. Se chama de oxitocina, o famoso hormônio do apego. Ele é liberado quando a gente faz sexo, se abraça ou só compartilha um momento profundo com alguém. Mas aqui está o pulo do gato. Esse vínculo só dura se houver um crescimento contínuo e atração. Quando um casal entra naquela famosa zona de conforto, a coisa começa a desandar. Você já viu aqueles relacionamentos que ficam um lixo depois de 2 anos? Pois é. Mas o que fazer agora? Dado tudo isso, como que um homem deve seguir em frente? Primeira coisa, aceita que dói menos. Você não é o único cara na vida dela. Aceita e siga em frente sem amargura, cara. 2. Entenda o seu papel. Às vezes você quer ser o namorado, mas esse cargo já foi preenchido. Talvez você seja o amante, aquela diversão de fim de semana. Joga de acordo com a posição que você ocupa. 3. Saia com várias mulheres. Você realmente acha que ela só fala com você? Mano, tenha mais opções. 4. Não sai por aí tentando salvar os cavalheiros brancos. Mano, tem gente que nunca vai entender isso que eu expliquei. Não desperdice o seu tempo tentando converter ninguém, cara. 5. Nunca pare de melhorar. Se você parar, tem outro cara que não parou. E ele vai pegar sua mulher antes que você perceba. E 6. Decida os seus valores. Vai transar com mulheres comprometidas? Vai evitar isso? Decida e siga essa linha sem dúvidas. Conclusão. Você quer ser um vencedor nesse jogo? Seja o top 5% dos homens. No final do dia, mulheres ainda querem homens fortes. Elas podem querer múltiplos, mas ainda querem os melhores. Então, o seu objetivo é entrar no grupo seleto dos caras que têm opções. Se você não fizer isso, vai sobrar concorrência com outros caras medianos pro resto da vida, cara. Agora me diz, você aprendeu alguma coisa hoje? Ótimo. Porque agora a pergunta é, o que você vai fazer com isso? E aí, quantas chances de um relacionamento com uma linda mulher você vai deixar passar? Até quando você vai adiar sua felicidade? Clica no link da descrição e vamos mudar sua vida agora.